E aí, povo? Vocês estão bem? Boa noite pra vocês, né? Boa tarde, bom dia. Você que tá me ouvindo, você que tá me assistindo agora. E aí, tá tudo bem por aí? Minha voz tá baixa, tá bom o áudio, tá bom o vídeo. Como é que vocês estão aí? Essa noite tão boa, agradável. E aí, pode ser pra vocês, né, gente? Vamos levantar, vamos acordar. Oi, tio, tá tudo ótimo. Oi, princesa. Tudo bem? Que bom, meu amor. Que bom que tá bom aí. Boa noite, Cassiane. Boa noite pra vocês que estão chegando aí. E aí, vocês estão animados? Vocês estão felizes? Essa hora da noite, o que vocês estão fazendo aqui, hein? Boa noite, Pai do Senhor, William. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Biel? Boa noite. Tá tudo ótimo, a imagem, o som. Ah, então tá bom, hein? Boa noite, tá tudo bom. Que bom, graças a Deus. E eu espero que com você também esteja tudo bem, né? Não só a minha imagem aqui, o meu áudio, mas eu espero que você aí também esteja tudo bem, né? Boa noite, Lisandra. Boa noite, Ana Laura, que tá entrando aí. Boa noite. Gente, vocês estão fiel mesmo, hein? Vamos, que hoje a palavra é top demais, né? E eu quero já responde essa pergunta aqui, ó. O que você prefere, ser cortado ou ser limpo? Né? O que você prefere? Nós vamos aprender sobre isso e nós vamos ver também as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Oi, Eliane, tudo bem? Boa noite. Manda um abraço aí também pro Leozinho. Boa noite pra vocês aí. Ficou faltando alguém aqui? Deixa eu ver, gente. Calma aí. Deixa eu subir aqui os comentários. Não, acho que não. De todos que falaram, acho que eu mandei boa noite aí. Se não mandei pra alguém ainda, pra Daiane, né? Daiane tá aí também. Boa noite, meu bem. Tinha essa blusa amarela que eu só consigo ver o comentário de cima e de baixo. Mas vai dar certo, né? E aí, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Vocês estão gostando? Como é que vocês estão com esse propósito? Eu tô muito animado. E olha só o que eu percebo. Olha o tanto de coisa que ainda tem pra gente falar do Novo Testamento, gente. Vocês vão ter que ir comigo até o fim. Que eu tô com vocês até o fim. Na verdade, até depois do fim, né? Como eu falei ontem. A gente tá junto até depois do fim. Né? Então, se você tiver alguma dúvida aí, ó, tem uma interrogaçãozinha aí. Manda sua dúvida. Manda sua pergunta aí. Vamos usar aqui, ó, esse aviãozinho agora. Vamos usar. Vamos usar esse aviãozinho aqui, ó. Vou usar agora. Vou mandar aqui para algumas pessoas. Vou mandar aqui pra galera. Calma aí, calma aí. Calma aí. Pronto. Ó, mandei pra uma galera aqui. Espero que você mande aí. Manda aí pra 3 pessoas. Manda aí pra 2 pessoas, pra uma pessoa. Né? Eu sei que é difícil agora. Alguém está online, mas se tiver alguém vagando por aí no YouTube, vai encontrar nós, tá bom? Dá o like também, beleza? Você que está no YouTube também, dê o like aí, se inscreva no meu canal, viu? Gente, eu tenho um canal no YouTube, vocês não estão vendo lá, não. Eu posto lá, tudinho. Eu posto tudinho lá, tá? Todas as lives estão lá por um tempo, tá bom? Por um certo tempo. Depois eu vou tirar porque tem um mistério aí para ser desenrolado. Que eu vou falar durante o tempo, tá bom? Mas eu não quero me delongar. Já dei aqui uma boa noite, as boas-vindas para todos vocês, né? Abre aí sua Bíblia comigo em João 15 e 16, né? Nós vamos aprender hoje a respeito da videira e os seus ramos. Por isso que eu perguntei, você prefere ser cortado ou ser limpo? Por quê? Porque Jesus afirmou que ele é a videira verdadeira, né? E sempre a Bíblia, e sempre Jesus gosta muito da videira, né? Porque ela representa exatamente Israel. Ela representa esse povo Israel. E agora Jesus está dando ali a cartada final. E olha só, depois de uma pesquisa aqui, ó, essa é a última das 7 declarações a qual Jesus disse, eu sou.
Então essa é a última das 7. 7 declarações que Jesus falou, eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o bom pastor, eu sou, eu sou. E ali ele vai falando. E essa é a última vez, a 7ª e última vez que Jesus declara aqui nesse evangelho de Lucas, tá? Mais uma vez ele declara aí o eu sou, né? Pela 7ª vez, tá bom? E aí Jesus fala, todo ramo, estando em mim e não dá fruto, ele corta. Ele quem? Meu Pai. Ele está falando a respeito de Deus. Que todo ramo que não dá fruto, nós somos do ramo de Cristo, né? Jesus é a nossa videira verdadeira. E ele está dizendo aqui que todo ramo que não dá fruto, ele corta. Mas só que ele não só corta, ele corta e joga no fogo, né? E agora quem dá fruto? Jesus ele está falando aqui, ó. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Boa noite, Célia, tudo bem? Ô, Lisandro, também tava com saudade de você aqui, nas participações aqui. Ó, a Eliane falou que prefere ser limpo. Eu também prefiro ser limpo, né? Por quê? Você já viu uma videira, né? Você já viu ali também a videira com seus ramos, né? O que acontece? Você tem que limpar toda a videira, né? Toda a uva, aqueles cachos lá, você deixa tudo limpo, né? Tudo limpo. E aí depois que você limpa tudo isso, depois ela vai começar a dar fruto, né? Mas ela só dá fruto se ela for limpa, né? Não cortada. Cortada já era. Se você cortar um ramo de uma videira, não dá mais, né? Não tem como, só se nascer outro. Mas se você limpar aquele ramo, aí sim, você consegue adquirir mais frutos, né? E o viticultor, olha, falei certo. O viticultor, que é nosso Jesus e Deus também, né? Que ele está afirmando aqui, ele faz essa limpeza, essa poda aí, né? De tirar aquilo que não presta, aqueles ramos, de limpar aquele ramo para que dê mais frutos. Então, se de alguma maneira você está sendo limpo, né? Pode ter certeza que você vai dar bastante fruto, tá? Porque é isso que Jesus quer, é isso que Deus quer com a gente, que a gente dê muitos frutos, né? Porque você dando fruto vai gerar semente e essa semente ela vai ser plantada em algum lugar e aquela semente ela vai crescer, vai germinar e o que vai acontecer? Vai gerar mais frutos, que com aquele fruto vai ter mais semente e assim a raiz vai crescer, né? E é isso que é o Evangelho. O Evangelho é isso. Nunca é sobre eu, nunca é sobre você. Sempre é sobre Cristo, tá? E também reflete em nós, tá bom? Não para em mim. O que eu estou fazendo aqui não é para mim. O que você está fazendo não é para você. Isso eu tenho a plena convicção, né? Isso é para Cristo, tá bom? E aí sim, quando une o nós, né? Quando a gente se une, a gente começa a dar frutos. E com esse fruto, ele vai gerar mais e mais frutos, né? Então, você prefere ser cortado ou ser limpo, né? Como eu já respondi, eu prefiro ser limpo. E aí Jesus fala com seus discípulos que vocês já estão limpos por causa da palavra que tenho falado. Então, esse tempo todinho, o que Jesus estava fazendo com os discípulos? Estava podando eles, estava limpando eles, né? Você vê aí as características de João, as características de Pedro, de Tomé, que não acreditava, Pedro, que era um homem que agia por impulso, né? João e acho que foi João e Tiago, João e Tiago aí, filhos que Jesus falou que eles são filhos do trovão, porque eles queriam matar aquela galera todinha porque não receberam a palavra de Deus, os samaritanos, né? Você vê aí o caráter que Jesus está tratando desses discípulos, né? Então esse tempo todo Jesus está limpando os seus discípulos para uma grande obra, a qual nós iremos entrar em Atos essa semana. E Atos é muito, muito, muito massa, muito top. Eu amo o livro de Atos, né? Então Jesus está fazendo essa grande obra nos discípulos.
E agora Judas. O que acontece com Judas? Judas, ele sim, ele vai ser cortado, né? Ele vai ser cortado. E aí, depois, outra pessoa fica no seu lugar. E a gente vai falar disso lá na frente. Né? E aí Jesus está falando, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Né? Isso que Jesus quer. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Olha o que Jesus está falando. Porque quando um ramo ele é cortado, ele não é impossível dar fruto. Mas se ele é limpo e ainda está na videira, conectado na videira, ele com certeza vai dar fruto. Né? E nós precisamos estar aí com o nosso Wi-Fi, a nossa conexão com o Senhor muito bem conectada. Né? Porque ele é a videira. Ele é a videira, nós somos os ramos. E aí os ramos eles têm que estar conectados o tempo todo com Jesus. Né? O William falou, prefiro ficar limpo, limpo, Célia e Lisandra. Com certeza, né, gente? Ninguém quer ser arrancado. Né? Então, nós precisamos também perceber aqui que para ser limpo vai doer. Dói. Né? Dói ser limpo. Porque vai ter que arrancar alguma coisa. Né? Quando você vai limpar a videira, né? O viticultor vai limpar a videira, ele tem que cortar algumas acho que é folhinhas, é tipo umas raizezinhas que tem nela. E aí ele precisa limpar ela por completo. Precisa limpar, precisa podar. E isso com certeza dói, mas é uma dor que é para um ganho melhor, um ganho maior. Né? E aqui também eu queria que vocês depois anotassem uma referência aí em Hebreus 6, no versículo 7, só para a gente fixar esse assunto aqui. Diz assim, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Né? Eu vou colocar aqui Hebreus. Opa! O corretor já colocou hoje, ó. Hebreus 6, no versículo 7, tá? Hebreus 6, 7. Essa aqui é a referência a qual eu acabei de ler, né? Que todos aqueles que são cultivados, eles recebem as plantas úteis, né? Cultivadas, eles recebem a bênção da parte de Deus. Então, Jesus ele está falando aqui que ele vai limpar a gente. Então, se a gente é limpo por Cristo, nós podemos perceber que nós estamos recebendo a bênção do Senhor. Deixa eu arrumar essa câmera aqui. Então, quem é cultivado pelo Senhor, ele recebe a bênção. Né? Ele recebe a bênção. Então, nós precisamos ser cultivados pelo Senhor. Né? Jesus falou que ele é a videira e nós somos os ramos. E nós precisamos estar conectados nele. Né? Porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo, gente, não tem como, não vai dar certo. Sem ele, nada a gente pode fazer. Né? E aí ele fala, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lança no fogo e o queimam. Que foi o que eu falei para vocês. Né? Se alguém não permanece no Senhor, o que acontece? Corta, lança fora, lança no fogo, alguém vai pisar, vai acontecer alguma coisa. Né? E aí, Jesus está falando, como que a gente permanece então em Cristo? Tá, você falou, Júnior, que tem as pessoas que permanecem e tem as pessoas que não permanecem. Tá, o que é não permanecer no Senhor? É não permanecer na palavra, naquilo que ele está falando. Isso é não permanecer nele. Agora, o que é permanecer nele? É permanecer na palavra. É simples, né? É o que Jesus fala, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são os meus discípulos. Como que eu posso mostrar para as pessoas, para os outros, que eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus? Dando fruto. Não tem como. Sabe por que os cristãos eles foram chamados de cristãos em Atos? Não foram eles que denominaram ser cristãos. Foram as pessoas que viram eles de longe,
aquelas multidões que eles estavam pregando, eles olharam para eles e falaram: rapaz, esses caras aí se parecem com Cristo. E aí, a primeira vez que eles são chamados de cristãos são por outras pessoas. Então, um discípulo de verdade de Jesus, ele dá fruto, né? Tem muita gente que fala e até diz para todo mundo que é discípulo de Jesus, mas o fruto daquela pessoa não condiz com o que ele está falando. Então, só tem como permanecer em Cristo quem dá fruto. Só tem como permanecer em Cristo quem ouve a palavra, quem guarda a palavra, quem recebe a palavra, quem pratica ela, né? Porque a palavra não foi feita somente para você ouvir, né? Ela é o filtro da sua vida, né? Seguir pela palavra, né? Então, nós precisamos sim estar firmes na palavra de Jesus, tá bom? E aí sim, essa é a diferença de quem serve e quem não serve. Quem é discípulo e quem não é discípulo, né? Porque tem muita gente, como eu falei, tem muita gente que fala: eu sou discípulo de Cristo, mas você não vê Cristo na vida dessa pessoa. Você não vê pelos frutos, vê pelos atos, você não vê de alguma forma, né? Então, mais do que falar, foi o que eu falei ontem, né? Mais do que falar, é o seu exemplo. O seu exemplo vai determinar quem você é. Os seus frutos também determinarão isso, né? Então, queira dar muitos frutos, porque é isso que Jesus falou: vão e dê muitos frutos, dê bastante frutos. E aí, como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneça no meu amor. Olha que coisa mais linda que Jesus está falando. Permaneça no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Né? E aí Jesus falou: tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha só aqui, porque muitas pessoas elas não sentem alegria, porque elas não sentem a alegria de Cristo. Né? Então nós podemos perceber aqui que Jesus ele fica alegre quando alguém segue os mandamentos dele. E olha só qual que é o mandamento no 12 aí, no capítulo 15 de João. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Né? Esse é o grande mandamento, agora Jesus agora está dizendo. E ele disse ontem, né, pra gente, e está dizendo de novo: amem uns aos outros, vocês precisam se amar. Eu preciso te amar, você precisa me amar. Né? Boa noite, Rominho, tudo bem? Joia, meu querido, um beijão no seu coração. Gabi, boa noite. Lisandra, Miriam, tem uma galera entrando aí de novo, hein, gente? Vamos aí junto comigo, vamos ficar até o final. Ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. E agora Jesus não chama mais os seus discípulos de discípulos. Perceba aqui que Jesus está chamando agora os discípulos. Está chamando agora de amigo. Né? Jesus está chamando eles de amigos. Né? Vocês são meus amigos. 14, é o que Jesus está falando. Vocês são meus amigos. Se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês como servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigo, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Então tudo que eles ouviram não foi da própria boca, claro que foi da boca de Cristo, né? Mas os atos, tudo foi a respeito de Deus. Foi Deus falando na boca de Cristo. Tá bom? Então aqui nós precisamos perceber isso aqui. Que Cristo ele foi a mão de Deus na terra. Né? A voz de Deus, a boca de Deus. Os pés de Deus na terra. Cristo foi Deus na terra. Cristo foi Deus. Né? Jesus é Deus sim. E Deus é Deus. Deus é Jesus, Espírito Santo é Deus. Todo mundo é Deus. Porque os três se tornam um. Tá? Não há competição. Né? E aí Jesus está falando: vocês precisam permanecer nesse amor e amar uns aos outros. Como que eu posso amar? Dando a própria vida, se preciso for, pelos seus amigos. Né? Esse é um grande exemplo de amor. Né? Uma prova maior de amor por essa ninguém jamais deu ou teve. Né? Se você pensa aí: ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém faz nada por mim.
É porque você ainda não conheceu o amor de Cristo, o amor de Deus, o amor ágape, né? Esse amor que nós estamos falando, porque ele entregou o seu filho por amor de nós, né? Ninguém daria, eu não daria meu filho por ninguém, eu não daria, né? E eu tenho certeza que você, pai, mãe, também não daria. E agora Deus, ele não ousou, né? Deus, ele não reteve aquilo que ele tinha, né? Ele deu por amor a nós, pelo amor à humanidade, tá bom? E agora Jesus está falando, olha, vocês vão ser odiados pelo mundo, né? E aqui entra uma grande característica de um cristão. Todo cristão é odiado por alguém. Todo cristão é odiado por alguém, né? Todo cristão, de fato, é odiado por alguém. Alguém que não gosta dele de jeito nenhum. Tem. O mundo, ele vai nos odiar, gente. O mundo, ele jaz o maligno. O mundo vai nos odiar. E nós sabemos que nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. E o mundo, ele vai nos odiar, né? E aí Jesus fala a respeito disso. Tem muita gente que leva pro pessoal. Eu sei que tem muita gente que me odeia. Como eu falei para vocês ontem. Eu sei que tem muita gente que não gosta de mim, que me odeia e tudo mais. Mas não é porque a pessoa me odeia que eu tenha que odiar ela, né? A característica dela não pode afetar o meu caráter, né? Então nós temos que ser diferentes a respeito disso, né? Se uma pessoa te odeia, o que a Bíblia fala? Ore por ela. Se uma pessoa não gosta de você, continue orando por ela, né? A ordem é essa. Não está aqui. Se a pessoa te odeia, odeia ela. Se a pessoa não gosta de você, não goste dela. Jamais Jesus falou isso. Jesus falou, orai pelos que vos perseguem, né? Então, se você é odiado por alguém, você não pode pegar essa característica dessa pessoa. Ah, porque fulano tal me odeia, é falso comigo, eu vou ser falso com ela. Você não precisa ser falso com ele. Você não precisa ser falso com ninguém. Você precisa ser só você. Agora, se você troca na mesma moeda, você age falsidade comigo e eu também ajo com falsidade, é porque você é falso. Essa é a verdade. Porque por mais que uma pessoa não goste de mim, me odeie, eu não sou obrigado automaticamente de não gostar dessa pessoa, né? Eu preciso sim orar por ela para que a luz de Cristo resplandeça na cabeça dessa pessoa, né? E vai ter gente que vai nos odiar pelo simples motivo de ser você, tá? Tem gente que te odeia só porque você é você. Tem gente que me odeia porque eu sou eu. Isso é totalmente normal, gente. A gente está no mundo de pessoas, né? Não no mundo de anjos, de querubins, né? De pessoas perfeitas. Nós estamos no mundo imperfeito, né? Existem pessoas imperfeitas. Também não existe casamento perfeito. Também não existe uma pessoa perfeita. Existe aí vários modelos, né? A característica de pessoas que são perfeitas, mas não existe. Ninguém é perfeito. Nenhum casamento é perfeito, nenhuma pessoa é perfeita, né? Nós somos todos imperfeitos, mas estamos buscando a perfeição de Cristo. Nele sim, nele você pode apontar. Aí você falar assim, cara, eu vou seguir o que Jesus falou. Aí sim, você pode se tornar um homem perfeito, tá bom? Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, você não é perfeito. Já coloque isso na sua cabeça. Tá? Para seu ego aí, para nada de se inflar, tá bom? Então você não é perfeito. Perfeito, o único perfeito é Cristo, né? E nós estamos aí no mundo de pessoas imperfeitas. Então Jesus está falando aqui, ó, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Olha o que Jesus está falando. Antes de odiar você, odiou a Cristo. Olha só, Jesus se fere com isso também. A Bíblia mesmo fala que ele é amigo de Deus e inimigo do mundo. Então vamos ter pessoas que não gostam da gente. Exatamente, Pedro. Vai ter pessoas que não vai gostar de você, mas também vai ter pessoas que vai te amar. Vai ter pessoas que vai te amar de uma forma assim que é inexplicável. E aí? Aí você vai deixar de amar essas pessoas? Não. Mas você vai amar só quem te ama? Também não. Você vai amar todo mundo. Isso é duro de ouvir, gente. Isso é duro de ouvir.
E é duro de falar também, viu? É duro de falar. Porque talvez você tá aí do outro lado aí no seu celular, olhando e falar, esse cara é perfeito. Não sou perfeito, gente. É difícil até falar isso. Mas essa é a verdade, gente. Ou a gente segue o evangelho, ou a gente segue as nossas próprias convicções. Né? E o evangelho não fala isso. Se você não ama a pessoa que te odeia, ore por ela. Ore. Porque uma hora você vai começar a amar ela. Uma hora você vai amar, porque você orando, você vai falar com o dono do amor. Porque Deus é amor. Né? Então você vai começar a pegar característica de Deus. Tá bom? Olha a caneca que eu ganhei hoje, ó. Desculpa aí, tá? Mas eu preciso mostrar essa caneca que eu ganhei hoje, gente. Olha a caneca que eu ganhei hoje. Ó que tá campeão, ó. Ai, ai, as invejas vai subir nos comentários agora, ó. Ai, ai. Então vamos lá, vamos lá. Então, oi prima, tudo bem? Boa noite, um beijo. Tamo junto, hein? E aí, se vocês fossem do mundo, olha só o que Jesus está falando. Adorei. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. É por isso que o mundo... Eu vou mostrar de novo, porque tem muita gente que amou aí, que gostou, e eu gostei desse comentário, né? E é por isso que o mundo nos odeia. Porque nós não somos deste mundo. É isso, ó a caneca que eu ganhei. Coisa mais linda. E só para mostrar de novo aqui que é octacampeão. Só octa. Então, o mundo nos odeia porque nós não somos do mundo. E lembre-se dessa palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguirem a mim... Olha só o que Jesus está falando. Se perseguiram a mim, não vai perseguir vocês? Vocês também vão ser perseguidos. É isso que Jesus está falando. E tem muita gente que não gosta de ser perseguido. Porque não aguenta pressão. Ei, o crente foi feito para aguentar pressão. O crente foi feito para entrar numa panela de pressão e ele ficar lá dentro. E ele sair de lá bem cozido. bem, sabe? Com sabor. É isso que a panela de pressão faz. Ela faz com que o alimento que era duro... Olha só que parábola que eu estou usando com vocês aqui agora. O crente é jogado lá na panela de pressão, todo duro. Né? E ali na panela de pressão, ele fica ali um tempo. E quando ele sai o quê? Molinho, 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 molinho. O crente é feito para isso. É para aguentar pressão mesmo. Pastor, olha só, xenofobia e o medo do estrangeiro. E nós não somos do mundo. Então o povo tem medo porque olha e fala, esse povo não é normal. Isso aí é chamado de xenofobia, hein, gente? Todo mundo fala assim, crente é doido, né? Tem uns crentes aí que é doido. E a gente é feito para ser doido mesmo, maluco por Cristo. Né? O que a gente tem que ser mais doido é por Cristo. Nós temos que ser maluco por Ele. Nós temos que fazer coisas que a gente faria. Tem gente que faz aqui, ó, tem gente que... Acho que todo mundo já namorou aqui, né? Espero que minha sobrinha não esteja aí. Sofia. Mas todo mundo já namorou aqui. Todo mundo já fez uma loucura de amor, gente. Todo mundo já fez alguma coisa de amor, uma loucura. Já saiu de madrugada, já comprou um presente caro, já sem ter condições, já fez uma loucura de amor. E é isso que a gente precisa fazer por Cristo todos os dias. Ser louco de amor por Ele. Né? Então, a gente tem que aguentar a pressão mesmo. A gente tem que aguentar a porrada. Né? Porque, ó, a Ana Laura falando que não. Ainda não, hein, Ana? Ainda não. Isso aí. Fica aí na tua, fica tranquila que daqui uns anos você começa. A Cassiana, eu mesmo não. Ai, ai, ai. Me engana, tá? Uhum. E aí Jesus está falando, se eu fui perseguido, imagina vocês. Vocês vão ser perseguidos. Né? Vocês foram feitos para aguentar a pressão. Então vamos parar com esse evangelho de mimimi.
Vamos parar com esse evangelho que só, vem para Jesus que a sua vida vai ser mudada, que ele vai te dar uma casa, um carro, vai te dar um casamento. Não. Sabe o que é o evangelho? É ser perseguido mesmo. As pessoas não vão gostar de vocês, vão te odiar. Mas, olha, o mais é o principal dessa história, né? Nós temos que suportar, né? Porque quem vai estar nos guardando é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Tudo isso, porém, farão com vocês, perseguirão, né? Irão atrás de vocês. Se eu não tivesse vindo lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa de seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também a meu Pai. O que a gente pode perceber? Que se as pessoas nos odeiam por causa de Cristo, ela não nos odeia, elas odeiam Cristo. E elas odeiam automaticamente também a Deus. Então tá vendo que você não deve levar para o pessoal. É por isso que Jesus fala, você deve amar quem te odeia, quem vos persegue. Porque se está te perseguindo, não está perseguindo você. Acorda para a vida. Não é você que está perseguindo. Está perseguindo a Cristo. Então, você precisa orar por essa pessoa. Por quê? Olha como é que aconteceu com Paulo. Você acha que não tinha ninguém orando por Paulo? Você acha que no meio daquela galera toda não tinha ninguém orando por Saulo, né? Que depois foi Paulo. Você acha que não tinha ninguém orando por ele? Ele era um perseguidor da igreja. Ele matava cristão. Mas um dia, ele teve um encontro real com Cristo. Tá? Olha aí. A Cassiano falando. Nossa. Tô brincando, Cassiano, tô brincando. Rominho, eu já. Aí o Pedro falando que já também, que eu tô no manto da loucura de amor aí. Né? Eu mesmo já fiz muitas loucuras de amor. E até hoje eu faço umas loucuras aí. Né? Então a gente precisa fazer essas loucuras também para Jesus. Né? Tem muita gente que investe muito em casamento, namoro, noivado, não sei o que. E aí, para Cristo, nunca faz uma loucura. Sabe? Nunca faz um jejum prolongado. Nunca faz uma madrugada de oração. Nunca faz uma coisa diferente. Vai para o monte de madrugada. Sabe? Até mesmo em casa. Sabe, gente? A gente está numa oportunidade linda. Você está em casa agora me assistindo. Então, assim, eu estou em casa. Dá para fazer alguma coisa, uma loucura por Deus, por Cristo. Né? Então, hashtag aí. Eu vou subir aqui o código aqui do livro hoje. Louco por Jesus. Esse é o código do livro de hoje. Tá bom? Então já anota aí. Louco por Jesus. Deixa eu ver os comentários aqui. Verdade. Paulo é o melhor exemplo. Rafinha tá falando. Nem Ananias, que era profeta de Deus, queria ir lá visitar ele com medo de ser morto. Verdade, mano. Ana Laura, muitas pessoas podem até achar que o mundo os trará um conforto. Porém, Cristo, o conforto é eterno. Exatamente. Tem muita gente, Aninha, que eles querem ter uma vida muito boa. Isso não é pecado, gente. Não entenda assim. Ter uma vida assim, sem perseguição, sem inimigo. Eu sou um cara tão bom, por que as pessoas não podem me odiar? Vai te odiar, cara. Vai te odiar, né? Fico imaginando Saulo, depois que virou Paulo, refletindo do que ele fazia antes. Eu também. Fico pensando nele, pensando como ele era antes de conhecer a Cristo, né? Eu também penso dessa forma, tá, Cassiano? Já fiquei imaginando muitas vezes. E eu imagino que aquela vez que ele pede, né, orando a Deus, que Deus tire o espinho da carne dele, eu acredito que era esses pensamentos a qual Paulo ele trazia, né? Da morte dos cristãos, de Estevão que morreu nos seus pés, né? Eu acredito também que era mais ou menos assim. Mas olha só, o que aconteceu? De perseguidor, ele agora começou a ser perseguido. Perceba que pelo evangelho você vai ser perseguido. Então deixa esse evangelho mimimi aí que todo mundo precisa me amar. Calma aí, calma lá. O mundo não vai te amar, né? E o mundo vai te perseguir mesmo. Né? Mas não está perseguindo você, está perseguindo a Cristo. Né? Quem odeia a mim também odeia meu Pai. Se eu não tivesse feito isso, entre eles, as obras que nenhuma outra vez fez, ele não teria nenhum pecado. Mas agora
somente virão, como também odiarão tanto a mim como o Pai. Né? Quando, porém, vier o Consolador, Jesus está falando aqui a respeito de novo do Espírito Santo, quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Nós só estamos testemunhando aqui de Jesus hoje por conta do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo. Você vê que é uma obra tão perfeita, que nem os ateus, ninguém consegue explicar Deus. Eu não consigo explicar Deus. Você não consegue explicar Deus. Ninguém aqui consegue explicar Deus. A gente consegue ter algumas características, alguns pontos de Deus. Mas Deus por si completo, somente Cristo. Somente Jesus pôde expressar quem de fato foi Deus. Que é Deus, né? Então, assim, muita gente cria várias teorias aí para explicar de Big Bang, que a gente vê do macaco e aquela coisa toda. Mas mesmo assim, ninguém consegue explicar Deus, né? E aí, quando vier o Consolador, o Espírito da Verdade, que dele procede, vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio, né? O que Jesus está falando aqui? Que o Espírito Santo está com ele e com Deus desde o princípio. Desde o princípio ele está junto. E agora o Consolador, o nosso amigo fiel, que está comigo aqui agora, que está com você aí na sua casa, ele também está nos explicando, nós estamos testemunhando de Jesus aqui por conta dele. Tá bom? E aí Jesus fala, a gente já entra no capítulo 16, fala essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês da sinagoga e até chegará a hora em que todo aquele que os matar, olha só, todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Gente, ele está falando de Paulo aqui. Olha o que acabou de vir aqui, a revelação massa. Olha só. Eles expulsarão vocês no 2 do capítulo 16. No 2 do capítulo 16. Jesus está falando de Paulo aqui, cara. Olha só. Eles expulsarão vocês das sinagogas. E até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Foi o que Paulo fez. Eu vou até anotar aqui, Paulo. Foi o que Paulo fez. O Paulo, pelo zelo do judaísmo, pelo zelo que ele tinha, ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, pensando que estava prestando culto a Deus. E olha só o que Jesus está falando aqui, ó. Isso farão porque não conhece o Pai e nem a mim. E depois que Paulo conheceu? Eita! Mas estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto para vocês. Olha só o que Jesus está falando. Vocês vão se lembrar que eu já disse isso para vocês. Que vocês serão perseguidos, vocês serão mortos, vocês serão expulsos, apedrejados, açoitados, tudo por causa das minhas palavras. E lá em Atos, quando a gente chegar em Atos, em nome de Jesus, você vai lembrar dessa live. Perdão, gente. E eu vou te lembrar dessa live. Vou falar, ó, a live que um dia eu tava com um leão na camisa, o leão preto da camisa. Lembra dessa live? Pois é. A gente tá falando sobre isso aqui hoje. Que os discípulos, eles apanharam no Sinédrio. Eles foram julgados e depois eles foram açoitados. E eles saíram alegres, porque eles apanharam por conta de Cristo. Uma vez um coleguinha meu da escola falou que Deus veio do Big Bang. Pensei igual Jesus, perdoa, pai, ele não sabe o que fala. Exatamente. Gente, a gente não precisa também ser ignorante, né? Tem muita gente que, quando vem com esses argumentos, é por isso que nós precisamos também conhecer a Deus, né? Teve uma jovem que chegou uma vez para mim e falou assim, Júnior, me ajuda. Que aqui na escola, meu professor falou que Deus, ele é... Como é que é a frase? A fala de alguém que
Alguém que não gosta de mulher? Ah, gente, me ajuda aí. Deus, ele é... Ai, esqueci o nome. Me ajuda aí, comenta aí. Que não gosta de mulher, tipo assim... Que a pessoa nunca chamou a mulher pra nada, alguma coisa assim. Aí esqueci as palavras, ó. Mas ela falou isso, que Deus, ele era alguma coisa relacionada à mulher, que ele não gostava de mulher, né? Aí ela falou assim, me ajuda, porque eu não tenho argumentos pra falar contra, né? Isso, machista, obrigado. Isso, falou que Deus era machista, obrigado, Ana Laura. É exatamente isso. Ela me mandou mensagem falando assim, Júnior, meu professor e os meus colegas estão falando aqui na escola que Deus, ele era machista. E aí eu falei pra ela, falei, cara, como? Não tem como. Como que ele é machista e escolhe Maria para que Jesus viesse na terra? Como que ele é machista e escolhe Esther para libertar um povo? Como que ele é machista e escolhe Débora para ser juíza? Como que ele é machista se ele escolhe Éden, ou lá no Éden, ele escolhe Eva para ser mãe de todas as criaturas? Não tem como. Jesus, Deus, ele nunca foi machista. Nunca foi machista, né? E aí ela teve argumento para falar na escola, né, com aquele professor e tudo. E aí também ela esclareceu. Então a gente precisa ter essa base, principalmente a base bíblica e muito bem fundamentada na nossa cabeça, porque quando chegar uma pessoa com a ignorância de falar, ah, porque a gente veio de macaco, veio disso, veio daquilo do outro, a gente precisa ter argumentos de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que é a verdade de fato, né? E não ser ignorante contra essas pessoas, porque essa aí pode ser uma boa oportunidade para você anunciar o evangelho, né? Para essas pessoas que creem na teoria da evolução, na teoria da conspiração, do Big Bang, etc. Né? É uma boa oportunidade para você apregoar o evangelho, né? Porque você vai lançar uma semente ali. E aquela semente, você não sabe quanto que vai dar fruto. Você não sabe quanto que ele vai crescer. Então, ali é uma boa oportunidade para você fazer isso, tá? Tá, Cassiano? Se vier novamente falar com você, você tem uma boa oportunidade nas suas mãos aí, tá bom? E aí Jesus, ele vai falar a respeito das obras do Espírito Santo, né? E aí ele fala no versículo 4, no final do versículo 4, chegando já no versículo 5. Eu não lhes falei que desde o princípio, porque eu estava com vocês, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E novamente, e nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Porque Jesus, ele deixou claro para os seus discípulos. Para algumas pessoas, como os fariseus, Jesus falou, para onde eu vou, vocês não podem ir. E ali ele não explicou para onde ele estava indo. Mas para os discípulos, ele não estava falando mais por parábolas. Ele não estava mais falando sinteticamente, ali, abertamente. Ele estava sendo direto. Eu vou para o meu Pai. Por isso que Jesus estava falando que vocês não irão mais me perguntar para onde é que o Senhor vai. Porque vocês saberão para onde que eu vou, né? E se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, ele não pode vir. Porque a obra do Espírito Santo é essa. E a obra de Cristo na terra também era essa. Tá? A obra de Cristo na terra não era consolar a terra. Não era. A obra de Cristo era regenerar a terra. Era sacrificar. Era redimir todas as coisas. É restaurar todas as coisas. Aquilo que foi perdido lá no jardim. Né? Então Jesus desceu com esse propósito. E agora o propósito do Espírito Santo, que é o Consolador, é exatamente esse. É o quê? Quando ele vier, versículo 8, tá? Eu já vejo aqui os comentários, tá bom, gente? Só um minutinho. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E do pecado, porque eles não creem em mim. Então, quem convence o homem do pecado? Que não crê. O homem que não cria, agora ele torna a crer. O Espírito Santo. Não é minhas belas palavras a respeito do Espírito Santo. Não é minhas belas... Não. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Mas é através do quê? Da palavra. Né? A palavra ela tem que ser apregoada. A palavra ela tem que ser falada.
Tá? Então quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. E da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Nós só temos essa certeza por conta do ministério do Espírito Santo. E eu te pergunto, o que é o Espírito Santo? Responde aí para mim. O que é o Espírito Santo? Responde essa pergunta aí para mim. Mas tem que ter muito argumento e sabedoria também. Cassiano está falando. Porque tem umas perguntas que deixam a gente até sem palavras. Sim, verdade, Cassiano. Mas quanto mais você se aprofunda na palavra, quanto mais você conhece as Escrituras, e quanto mais você conhece a Deus, o conhecimento e aquilo que vier para falar na hora, com certeza o Espírito Santo, ele vai usar a sua boca, tá bom? E eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele usa você com base no seu conhecimento, né? E às vezes ele vai te usar de uma maneira sobrenatural, ele vai te revelar algo. É o que aconteceu com Pedro. Vocês lembram que Jesus pergunta para os seus discípulos e pergunta, e vocês, quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus afirma, eles não sabiam ainda que Jesus era o Cristo. E aí Jesus afirma para eles, você disseste bem, mas porque foi revelado a você, não por aquilo que você sabe. Por isso que eu assisto as lives, exatamente. Assiste a live que você vai ter mais conhecimento. Quanto mais live você assistir, melhor ainda. E essa live ela vai ficar gravada. Se você tiver alguma dúvida, é só você voltar no ponto que você tem dúvida. Tiver alguma dúvida, manda aí pra gente, também que a gente responde, para aprender cada dia um pouco mais da palavra. Exatamente, Cassiane. É por isso também que eu faço essas lives, né? Para que fique mais claro um pouco o entendimento a respeito da palavra de Deus, tá bom? Eu perguntei aí, mas a galera não respondeu não, o que é Espírito Santo. Gente, responde aí, o que vocês acham que é Espírito Santo? É uma pessoa? É um poder? É um anjo? É o quê? Responde aí. O que você acha que é o Espírito Santo? E aí ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tá bom? Esse é o papel do Espírito Santo, nos convencer. Por isso que eu falei que quando uma pessoa peca, quando uma pessoa é pecadora, o Espírito Santo ela não se afasta, ele não vai embora. Porque senão ele vai ficar indo e voltando toda hora, indo e voltando. Porque toda hora a gente peca. Aí ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, fica nessa canseira. Não. Né? O Espírito Santo, ele fica ali, você entristece ele, né? Tem como você entristecer, mas se ele for embora, aí eu te faço a pergunta, eu uso esse argumento para a pessoa que fala assim que o Espírito Santo ele sai do homem, né? E aí eu faço essa pergunta, se ele vai embora, quem é que vai convencer essa pessoa do seu pecado? O seu pai? A sua mãe? Uma luz brilhante, a estrela, a lua. Quem é que vai convencer, se não for o Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade, o amado da nossa alma, o Consolador. Muito bom. Pedro é uma pessoa em espírito. Lisângela é uma pessoa. Ana Laura é uma pessoa. Cassiane, aquele que nos convence do nosso pecado. Exatamente. Santo é Deus, Rominho, Rômulo. Ana Laura, ninguém. Ninguém ela está falando a respeito do que eu falei, né? Que ninguém iria convencer se não fosse o Espírito Santo. E é exatamente isso, gente. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa em espírito. Tá? Ele não é um poder, um Hadouken. Hadouken, receba o Espírito Santo. Receba aí a bola de fogo do Espírito. Blá! Não. O Espírito Santo é uma pessoa. Por que ele é uma pessoa? Porque ele tem característica de uma pessoa. O Espírito Santo tem sentimentos. Né? Não entristecer o Espírito Santo. Ele é aquele que chora pela gente. A qual nós... Tem muita gente que gostou do Hadouken aí. Quando nós estamos aflitos. Né? Quando nós estamos precisando de um consolo.
Quem nos consola é o Espírito Santo. Ele leva as nossas orações até Deus. Como? Com gemidos inexprimíveis que não se pode expressar. Esse é o Espírito Santo. Ele não é um poder que desce sobre você, receba e pá! Não, ele não é esse poder aí não, gente, tá? Ele é uma pessoa que tem sentimentos, é uma pessoa, por isso que nós não devemos entristecer ele, né? Entristecer como? Com os nossos delitos, nossos pecados, né? Nós não podemos, nós entristecemos o Espírito dessa forma. Baixou o Ryu aí. Ryu e o Dragon Ball aí da galera. Eita glória, manda na terra, é nóis. Né? Então o Espírito Santo ele é uma pessoa. Né? Tenho ainda muito... Gente, isso aqui me chamou muita atenção. Porque é o que Jesus continua falando no versículo 12 do Evangelho de João, capítulo 16. Porque tenho muito ainda para lhes dizer. Gente, Jesus já tinha falado tanta coisa com aqueles discípulos, já tinha enchido tanta a cabeça daqueles discípulos, eles já estavam tudo tonto. É igual barata quando você joga Baygon. A barata sai, ó, tontinha das ideias. Esses discípulos já estavam assim, porque Jesus já tinha enchido tanta a cabeça deles com tanta eternidade, com tanta coisa. E agora Jesus ainda afirma isso aqui, ó. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele guiará em toda a verdade. Olha só o que Jesus está dizendo. Que nós seremos guiados agora pelo Espírito Santo em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o meu Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Por isso que Jesus fala, o vento assopra onde quer, se ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde o vento vai. Assim é todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Foi isso que ele falou para Nicodemos. E agora nós podemos perceber que nós seremos guiados por toda a verdade. A gente só está trabalhando nessa forma, nessa linha, porque é o Espírito Santo que está nos levando. É o Espírito Santo que está carregando o nosso entendimento aqui. É o Espírito Santo que está guiando a gente. É o Espírito Santo que guia você quando você lê as Escrituras. É o Espírito Santo que guia você quando você entrega a sua vida para Ele. Então, queira ser guiado pelo Espírito Santo. Queira ser guiado pelo nosso amigo. Um amigo fiel. Se você não tem amigos fiéis, em nome de Jesus, receba o Espírito Santo. Receba ele. E ele precisa ser aceito. Né? Ele precisa ser correspondido. Né? E agora, olha o que Jesus falou para eles. Eu tinha ainda muito mais coisa para falar para vocês. Porém, vocês não vão suportar. E agora, quando o Espírito Santo vier, vocês suportarão. Beleza? E aí, a nossa tristeza, a tristeza daqueles discípulos, na verdade, se transformará em alegria. Por que Jesus está falando isso? Porque Jesus falou assim para ele, um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo. Eu quero que você marque isso aí um pouco. No 16, um pouco e vocês não me verão mais. Ele está falando da sua morte. E outra vez um pouco, que é Jesus aceito nos céus e virá agora com sua glória, e outra vez um pouco mais, e me verão de novo, novamente. Vocês não me verão no arrebatamento da igreja, né? Quando Cristo vier reinar na terra, sobre a terra. Então alguns de seus discípulos disseram uns aos outros, que vem a ser isso que ele está nos dizendo, um pouco, e vocês não me verão mais, e outra vez vocês me verão. Vou para o Pai. E aí ele disse, quem vem assim... Eles perguntaram para Jesus, né? O que é esse ver, esse ser um pouco? E aí Jesus, percebendo, ele disse, lá no versículo 19, vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar para vocês. Um pouco e vocês não me verão, mas outra vez, outro pouco, não me verão novamente.
Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. O mundo se alegrará, porque vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Como isso? Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. E agora vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformarão em alegria. E agora Jesus compara essa alegria e essa aflição a uma mulher que está prestes a gerar. Né? Que ele diz, uma mulher, quando ela está para dar à luz, ela fica triste, porque sabe que está chegando a sua hora. Mas depois da criança nascida, a criança ela já não se lembra mais da sua aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficarão cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia vocês me perguntarão, não me perguntarão mais nada. Em verdade vos digo que se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, eu lhes darei. Sabe o que eu perguntava para a Daiane quando estava perto de ganhar o Josué? Eu perguntava para ela, você está triste? E ela, triste? Como assim? Você está angustiada? E ela, angustiada? Não estou entendendo. Aí eu fui e eu falei até esse versículo para ela, né? Eu falei, a Bíblia diz que quando a mulher está perto de dar a luz, ela fica triste, né? E ela fica angustiada. E eu perguntei para ela, eu fazia essa pergunta direto, né? Quando ela chegou no 9º mês. Porque eu queria saber mais ou menos que dia que o Josué ia nascer. E aí no dia que foi pro Josué nascer, né? Ela acordou com muita dor, ela acordou, né? Tendo contração e tudo. E ali ela passou pelo todo o processo de dor. Mas ela não se lembra mais da dor. Ela pode se lembrar de alguns momentos de dor. Mas aquele período de dor que ela passou ali, ela não lembra ele por completo. Por quê? Porque quando ela olha o Josué agora, ela pode ter alegria. Porque por um tempo ela sofreu, mas agora a alegria ela veio. E é exatamente isso com a gente. Com a gente é exatamente isso. Nós estamos no mundo. Por mais que a gente sofra hoje, por mais que nós soframos decepções, soframos aflições, perseguições, vários outros tipos de coisas, as pessoas nos odiando, as pessoas querendo dar na nossa cara, as pessoas elas querendo fazer o mal de todo jeito pra gente. Haverá um dia a qual a nossa tristeza ela se transformará em alegria. E esse dia é o dia da vinda do nosso Senhor, do nosso amado Jesus. Né? E aí Jesus está comparando essa dor de parto, esse momento a qual a mulher passa, como a dor a qual nós sentimos na terra. Porque ele fala, nós não somos do mundo. Ele nos afirmou isso. Né? E nós iremos passar por sim aflições, tribulações, tempestades. Né? Nós iremos passar por tudo isso. Mas em Deus, em Cristo, nós somos muito mais do que vencedores. Né? E tudo isso um dia vai terminar. Tá bom? E agora nós entramos aqui nas palavras de despedida de Jesus. Já estava aqui perto da sua hora. Né? Era chegado já a sua hora. Como a Cassiane sempre lembra, agora sim era chegado a hora de Jesus. Né? E aí Jesus falou a respeito disso. Né? E aí Jesus está falando de novo. E tudo que vocês pedirem em oração, em meu nome. Por que a gente ora? Em nome de Deus, em nome de Jesus. Tem muita gente que ora assim, nem sabe por que ora. Eu vou te explicar agora, tá? Deve ter sido muito triste para os discípulos a partida de Jesus. Com certeza, Cassiane. Eles ficaram muito tristes, né? Comparação até a uma mulher que está perto de gerar. Que a mulher sabe, né? Que a dor vai vir, vai persistir, e ali uma hora ela vai gerar aquele filho. Né? E a dor de parto ela é comparada a vários ossos sendo esmagados na mesma hora. É uma dor que o homem não aguentaria. Eu já falo logo de mim. O homem não suportaria.
Porque o homem, quando tem uma gripe, já fica logo... Ah, tô morrendo. Já fica daquele jeito. Mulher não. Mulher gripada, arruma a casa, dá banho nos meninos, faz faxina. A mulher gripada, ela faz tudo, né? E aí vem a menstruação, vem dor de cabeça, vem um monte de coisa e mulher não para. E homem não, com uma gripe já tá lá, no cobertor lá, morrendo. Ah, tô morrendo. E as mulheres tudo olhando para aquele cabra macho. Fala, vira homem, rapaz. Né? Mulher mais, pra dor, mulher mais cabulosa. Né? E aí agora Jesus está despedindo dos seus discípulos, né? Jesus afirma, eu vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Olha as mulheres aí falando. Sangue e fogo. É desse jeito, né, Elisângela? É desse jeito aí. Mulher é cabulosa, filho. Homem é tudo... Não vou falar fraco, porque tem muito homem forte. E aí Jesus está falando, eu vim do Pai e vim ao mundo, mas agora eu deixo esse mundo e vou para o Pai. A missão de Jesus sempre foi essa. Vim ao mundo, né? E agora ela volta para o Pai. Ele volta para o Pai, tá bom? Então os seus discípulos disseram, agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma parábola. Né? Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa de alguém que lhe pergunte. Por isso, cremos que o Senhor veio de Deus. Porque, como eu falei para você, agora Jesus não está pregando mais por parábola. Né? É igual a parábola, toda parábola que Jesus queria falar a respeito do reino, ele falava, porque o reino de Deus é semelhante a um homem que... Porque o reino de Deus é comparado a uma figueira que... Né? Ele sempre usava parábola para dizer a respeito do reino. E agora Jesus não está usando mais parábola aqui. Jesus está dizendo claramente, eu vim do Pai, todo mundo, vou voltar para o Pai. Né? Percebe que Jesus, de novo, ele não morreu, entre aspas. Ele volta para Deus. Né? Ele volta. Ele passa da morte para a vida, para a eternidade. Para a eternidade com quem? Com Deus Pai. Tá bom? E aí Jesus respondeu, vocês creem agora, olha só, no final de tudo, que aqueles discípulos agora que eles vão crer, eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas, olha só, o que Jesus está dizendo aqui, eu quero que você grife isso aqui. Sempre depois, Jesus dá um mais aqui, mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que creiam em mim, vocês tenham a paz. No mundo vocês passarão por grandes aflições, mas tenha coragem, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Perceba que Jesus falou, eu venci o mundo, antes dele morrer. Jesus não falou isso quando ele voltou, quando ele ressuscitou. Jesus falou isso antes dele morrer. Olha só que cabuloso. Jesus venceu o mundo antes de morrer. Né? E agora Jesus está falando, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês também vencerão. Então, se você está passando por grande aflição, seja o que for que você esteja passando, você vai vencer. Por que você vai vencer? Qual que é a certeza que você me dá, Júnior? Ah, eu vou ganhar na Mega Sena? Não. Ah, eu vou ganhar 3 bilhões? Pode ganhar, se você suar aí, se você trabalhar, você vai ganhar seus milhões. Mas você que está sofrendo aflição, você precisa de coragem. Não tenha medo, coragem. Se Jesus venceu, nós também iremos vencer. Nós iremos vencer, nós venceremos. Tá bom? Então aqui nós concluímos o capítulo 16 de João, né? Hoje foi o João 15 e 16. Aqui, ó, tá fixado aqui, ó. Deixa eu mover aqui. Aí, pronto. Acho que dá para ver melhor. Aqui tá fixado o código do livro de hoje, tá bom? Louco por Jesus. Galera, eu tô com umas ideias muito legal.
tá? A respeito desses códigos aí, dessa frase, né? E eu espero que você me acompanhe. Amanhã eu vou lançar uma enquete. Eu só vou falar isso aqui, eu já vou finalizar, tá? Amanhã eu vou lançar uma enquete, eu vou precisar muito da participação de vocês, tá bom? Pra gente decidir logo de vez por toda qual vai ser o livro que vai ser sorteado, beleza? Então amanhã nos meus stories, aí durante o dia, me acompanha aí que eu vou lançar lá. Vou perguntar para vocês qual vai ser o livro que a gente vai sortear. Tá bom? A gente já está quase concluindo João, quase concluindo os 4 evangelhos. Eu já tô com saudade. Dos evangelhos. Né? Já tô com saudade de conhecer mais de Jesus. Né? Mas nós também precisamos conhecer as obras agora dos apóstolos, né? Das pessoas que ouviram Cristo e agora os apóstolos, eles vão fazer as suas obras. Calma aí, deixa eu ver se o Josué tá dormindo. Deu Josué, amor? Dormiu. Bicho. Dormiu, gente. Josué dormiu. Né? Uma hora dessa, meia-noite, ele dormiu. Tá bom? Então o print fica aí pra nós mesmo, ó. O print é esse aí mesmo. O print hoje é só eu. Beleza? Então, beijo no coração de vocês. Tenham uma ótima noite. Durmam com Deus, uma ótima semana. Aos filhos eu digo aí, dê um beijo no seu pai, dê bênção pro seu pai, pra sua mãe, pro seu avô, pra sua avó, quem mora com você. Né? E aos pais eu falo aí, não deixe de orar pelos seus filhos, não deixe de dar um beijo neles, não deixe de ler a palavra também para eles, tá bom? Gente, obrigado pela paciência aí, por ter ficado comigo até o final. Um beijo no coração de todos vocês e até amanhã às 8 horas, tá? A nossa live amanhã é 8 horas da noite, um pouco mais cedo, né? A gente fez hoje por conta do culto, então por isso que foi esse horário, tá bom? Mas quando não tem, é às 8, beleza? Que Deus abençoe vocês tudo. Boa semana. Paz. Paz Pedro, paz Lisandra, paz Cassiane, Célia, Ana Laura, Lisandra, Gabriel, Rafael, Daiane, todo mundo aí que tá aí com nós, Lisângela, Lisandra, hashtag é nóis, beleza?